Bem-vindos ao podcast Cultura de Integridade, o podcast da Alent, onde falamos sobre temas essenciais para construir uma cultura ética e positiva nas organizações. Hoje, vamos falar sobre apuração de assédio nas investigações corporativas e, para isso, estamos aqui com a Juliana Godinho, gerente de ESG e Compliance na Protiviti. Eu sou Thiago, gerente de marketing da Alent e, Ju, se apresenta para a gente, por favor. Obrigada, Ti. Bom, primeiro, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui falando com vocês, né? Falando com a Alent, a minha casa, da onde eu comecei. Então, bom, sou Juliana Godinho, sou gerente hoje da Protiviti de ESG e Compliance e tenho um trabalho muito focado em combate ao assédio. Então, eu tenho falado muito de combate, porque eu acho que vai muito além da questão só da apuração de assédio, mas tem todo um ciclo, né, ali importante da gente olhar quando a gente fala de assédio. Acho que é isso, tenho aí 10, 11, 12 anos de casa aí de Protiviti, né, então conheço bastante toda a parte de tudo que envolve a parte de consultoria, né, olhando para questões de compliance, de canal e de assédio, então vou tentar aqui contribuir um pouco com o meu conhecimento. Esse é um tema muito quente, mas assim, não tem faculdade disso, não tem cursinho disso, assim, para quem está começando, como é que você se tornou uma especialista nesse tema? Cara, Ti, foi uma coisa assim que o tema me puxou. Não foi uma escolha inicialmente minha, né? Contar um pouquinho da minha história. Então, eu comecei no canal Confidencial lá na Alent. Eu entrei lá como analista bilíngue, então era o primeiro nível da Alent. Sou psicóloga de formação e eu entrei na época com uma leva de psicólogos que a ideia era que tivesse um atendimento mais humanizado, né? Então, que não fosse um call center. Então, desde esse início, eu já vinha um pouco essa questão dessa sensibilidade, né? De ouvir um denunciante, de ouvir uma vítima. Lá eu comecei a ter esse contato, fiquei alguns anos lá, sou péssima com os números, então não vou trazer aqui, façam uma conta aí, mas fiquei alguma coisa em torno de uns 2 anos na Alent, no canal. Depois eu fui para uma área, né, que na época chamava aderência ética, eu falo que era um embrionário do compliance, porque ainda na época não existia compliance, mas a gente começou a olhar as questões, né, muito alinhadas com as questões de código de ética das empresas e entender perfil dos profissionais. Então, era uma época que eu fazia muitas entrevistas, né, então 3 a 4 entrevistas por dia, fiquei nessa área alguma coisa em torno de uns 4 ou 5 anos por aí, e lá eu ganhei muita carga de entrevista, né? Eu virei uma entrevistadora nesse período, e o contato, né, com as pessoas fazia muito eu entender perfil, entender ali, né, o comportamento humano, né? Casado com, obviamente, a minha formação de psicóloga, então acho que isso foi me moldando ali, foi facilitando a visão que eu tinha para poder hoje ter o conhecimento que eu tenho. Depois eu fui para uma área de investigação, em que eu fazia investigação de fraude, e aí começaram a surgir os casos de assédio nos canais, né? Então a gente antigamente, tô falando de pouco tempo atrás, alguma coisa em torno de uns 6, 7 anos, a gente quase não tinha apuração de assédio, elas eram pouquíssimas as que aconteciam, e a gente acabava colocando os entrevistadores para fazer essas apurações, porque a base da apuração é assédio, e eu estava nesse grupo, né? Então eu tinha conhecimento de investigação pela questão da fraude, eu tinha um pouco de conhecimento de compliance, conhecia um pouco a questão de comitê, de código de ética, né? Conhecia muito sobre ouvir denunciante, então eu acho que foi esse mix aí que me fez acabar seguindo por esse caminho, e agora, né, a gente está aí com uma demanda enorme, né, no mercado como um todo, todas as empresas tendo muitos casos aí de assédio, enfim, então acabou que a gente cresceu nos últimos anos muito forte, e aí que eu falo que eu fui engolida por essa onda, porque acho que todo esse meu background me facilitou entrar, né? Não, e assim, a gente tem uma situação onde a gente vem acompanhando pelos estudos. Se no começo falava-se muito sobre a questão, tudo começou com a lei de corrupção, e vamos trabalhar com fraude, corrupção, vinha muito essa questão financeira, e aí de repente hoje o que a gente vê é um índice muito grande falando de questões de assédio, comportamentais. E aí a gente tem um lugar onde você estava no canal de denúncias, recebendo essas pessoas, falando com elas, e depois você está apurando os assédios, ou seja, o que aconteceu, o que não aconteceu, se é procedente ou não. Apesar de serem temas tão semelhantes, eu vejo que você tem algumas habilidades que são diferentes aqui. Para apurar assédio, para trabalhar na área de apuração, quais são as skills, as habilidades que você acha que são mais importantes, que mais fazem a diferença para você? Acho que você pegou um ponto, Thiago, super bacana, porque nesse meu início, né, quando eu entrei lá no canal para fazer esse atendimento, e a ideia era trazer esse atendimento humanizado, eu acho que esse é um ponto principal quando a gente fala de assédio, e que eu acho que muitas vezes as empresas erram na hora de fazer as apurações, porque tem que ter, de fato,
um atendimento ali que você tem que ter uma sensibilidade maior, né? Então, você ouvir um denunciante de assédio não é igual você ouvir um denunciante de fraude, né? A pessoa, ela vem muito fragilizada, né? Ela chora, enfim, ela vem com toda uma carga emocional e precisa dar um apoio. Então, isso foi uma coisa que lá atrás, quando eu comecei a ter contato com os denunciantes, eu passava o dia tendo contato com denunciante, eu comecei a perceber que, poxa, a pessoa foi, né, procurou o canal da empresa, né, pegou o telefone e ligou para fazer uma denúncia. Isso não é fácil. Quando a gente fala de assédio, é mais difícil ainda, porque eu não tô denunciando uma PJ, tô denunciando uma pessoa, às vezes meu chefe, pessoa que trabalha do meu lado. Então, eu acho que colocaria o principal ponto, a principal skill, eu acho que é exatamente essa sensibilidade e esse acolhimento, né, e uma certa, e até empatia durante o processo de apuração. E aí, ao longo, né, do meu desenvolvimento, eu aprendi que não só com o denunciante ou com a vítima, né, mas com todos os envolvidos, inclusive denunciado, porque muitas vezes o próprio denunciado, ele é também uma vítima, né, então às vezes ele também passa por uma situação de assédio, ou ele tem uma história de vida ali, enfim, que traz uma situação ali para ele que coloca ele naquela situação. Então a gente tem que ter ali uma sensibilidade para ouvir aquilo, que é muito diferente quando a gente faz uma investigação de fraude, por exemplo. A investigação de fraude, ela é muito mais, entre aspas, ali, muito mais fria. Eu tô olhando papéis, né? Eu tô analisando uma caixa de e-mail, tô fazendo um background check, uma análise de dados, enfim. Eu não tô falando com pessoas, né? Então, eu acho que essa sensibilidade de saber que do outro lado é um ser humano que tá ali, né? Que de alguma forma tem um sofrimento, eu acho que é o grande diferencial para essas apurações. E isso eu acho que talvez até para treinar novas pessoas, para preparar porque assim, como tem muito assédio chegando nos canais, é muito assédio para ser apurado. Então, como é que você treina esse tipo de coisa, né? Eu fico pensando, porque o que você está trazendo você não pode julgar as pessoas antecipadamente. Você tem que ter algum nível de imparcialidade, mesmo que seja um tema que te atravessem. Uhum. Às vezes você tem um histórico de já ter sofrido alguma discriminação, algum assédio, e vem alguma pessoa com um caso muito semelhante para você, você tem que se manter imparcial. Primeiro, porque aquele denunciado pode ser inocente, e segundo, porque ele é um ser humano, então ele tem que ser julgado de acordo com a proporção do que ele fez. Mas, dentro desse processo, aonde começa a apuração? Porque teve o denunciante, ele ligou ou entrou em contato, e aí pode ser uma testemunha, pode ser uma vítima. É aqui que começa a apuração ou é depois, quando vem alguém da investigação? E aonde que termina o trabalho da apuração? Aonde que você entrega, ó, isso aqui foi o que a gente conseguiu? Porque a gente conversa com muita gente e tem muita dúvida sobre essa parte. Uhum. Montamos um canal de denúncia. E agora? E agora? Chegou de assédio. E agora? Quando começa e como termina essa apuração? Acho que tem alguns pontos aqui, eu vou dividir um pouco a resposta. Acho que o primeiro ponto, né, eu falo que esse aumento de casos de assédio, né, nos canais, eu vejo ele como muito positivo, né? Então, eu acho que, assim, o assédio, ele sempre existiu, hoje a gente sabe que ele tá lá. Então, antes o que estava embaixo do tapete, agora a gente tá levantando essa poeira para poder limpar. Então, eu acho isso um ponto super positivo. Às vezes as pessoas falam, o canal, ele me traz a dor, né? Então, aquela história, eu não tava doente, eu fui no médico e descobri que eu tô com colesterol alto e por aí vai, então eu fiquei doente. O canal traz um pouco dessa percepção, às vezes, de eu não tinha canal, eu coloquei canal, começou a ter um monte de problema aqui. Não, o problema ele já existia, né? Então a gente tem esse aumento porque hoje as pessoas estão mais conscientes, né, do que é ou não assédio. Então, para isso e para você conseguir lidar com esse canal, então não é só implementar o canal, é você implementar o canal junto com uma equipe preparada para fazer essa apuração. Então, acho que esse é um ponto muito importante, né? E aí, aonde começa? Por isso que eu acho que é importante o preparo para a apuração. Começa assim que a pessoa traz o relato, né? E não é só quando ela chega no canal. Então, eu sou do RH, tô tomando meu café, ali no momento de pausa, chega um colaborador e faz um comentário comigo, por exemplo, que tem uma situação ali, né, tá passando por uma situação ali que pode sugerir um desvio de comportamento, um assédio moral, um assédio sexual, que seja. Ali, eu já entendo que é um começo, né? A forma como uma pessoa que está recebendo essa informação, ela vai lidar com isso, pode dar para dar base para uma apuração bem feita e que vai resultar, né, numa boa deliberação, numa tratativa correta, como pode ser que ele vire e fale, isso daí é mimimi, e vira as costas e vai embora e aquela situação ela morre. Então, desde esse primeiro contato, eu entendo que isso já faz parte da apuração. Como que a denúncia chega, por que ela chegou naquele momento, daquela forma. A gente tem situações, às vezes, que a gente apura de uma situação, por exemplo, que chegou no grupo de diversidade, né? Então, era numa conversa ali, numa roda de conversa do grupo de diversidade, acho que eram mulheres ali, era um grupo focado nas mulheres, e aí uma colega comentou com outra que estava sofrendo um assédio sexual. Essa pessoa, ela procurou o RH, que procurou o compliance, que nos procurou, né? Então,
nesse momento, se aquela pessoa ali que foi a primeira que recebeu, falasse assim, imagina, isso daí é normal, né? Toda mulher passa por isso no ambiente de trabalho, né? Teria acabado ali. Então, e por que ela se sentiu confortável só de falar naquele momento? Então, isso é importante para a apuração. Por que ela não ligou, né? Por que ela só denuncia depois de 6 meses que a situação aconteceu? Por que ela denunciou no momento de pedindo desligamento? Ou ela denunciou no minuto seguinte que a situação aconteceu? Então, isso vai também trazer informações importantes para a gente durante a apuração. Né? Então, ela começa assim que a informação ela nasce, colocar assim, né? E ela termina, eu acho que ela vai além da sanção. E isso é muito importante, porque não é apurar e dar um procede ou não procede. Todo mundo faz muito isso. É procedente. E aí, assim, tá bom, é procedente, mas o que eu vou fazer com isso? O pós-apuração é o mais importante. Mais importante do que apurar é você saber atuar posterior a isso. Por isso que eu falo tanto do combate ao assédio. De nada adianta eu ter uma apuração muito bem feita, ter um procedente e nada for feito depois disso. O suposto agressor, eu não gosto muito de usar essa palavra, mas enfim, o denunciado, ele continua ali, continua atuando da mesma forma, e se for dada uma sanção inadequada, a gente pode piorar aquela situação. Então, o pós é muito importante, e aí tem muito uma parceria com o RH, porque normalmente é o RH que vai acompanhar esse pós. E mesmo depois disso, a situação foi dado procedente, foi deliberado, o RH está fazendo acompanhamento de desenvolvimento daquela liderança, por exemplo, e dali 6 meses, como é que a situação ela está? Ela continua? Ela mudou? Ele mudou de comportamento? Isso ainda é eu não vou dizer que é uma continuidade da apuração, mas é uma continuidade da tratativa da situação. Então, tem uma parte ali de monitoramento que você vai continuar fazendo, mesmo depois, né, do processo ter finalizado. Aí você tratou o tema que é justamente o motivo desse podcast existir, que é a questão da cultura de integridade. Quando a gente fala da denúncia, a gente está falando de um caso isolado. E sim, ele pode ter ligação com alguma pessoa que tem algum tipo de comportamento muito específico e está gerando algum tipo de situação complicada na empresa, mas muitas e muitas vezes é um problema sistêmico. É um problema que está produzindo um ambiente onde o assédio acontece e ou a pessoa não denuncia, não se sente segura, ou a coisa, por mais que você resolva um caso, outro caso, continuam aparecendo situações, e tem o depois disso, que é a confiança no canal, que é a confiança no processo, que as coisas vão acontecer se denunciar. Pensando em questão cultura, e como você vem de ciências humanas também, fica até mais fácil trocar essa ideia. Como que você acha que influencia positiva ou negativamente a questão da cultura da empresa para esses casos de assédio que vão surgindo no canal, que tem que ser apurados depois? Com certeza influencia 100%, né? Se tivesse 110, eu colocaria 110. A cultura, ela vai fazer total diferença. E aqui é um ponto importante, às vezes quando a gente ouve as pessoas falando de cultura, você tem que colocar uma cultura na empresa. Eu entendo que a cultura, ela existe em todas as empresas. A questão é qual cultura você, né, vai fomentar na sua empresa, né? Então, mesmo que a empresa não trabalhe a cultura, ela existe, né? Existe uma cultura informal. Então, e isso com certeza faz total diferença. É muito comum a gente ter situações de assédios recorrentes, e não só, às vezes, naquela vertical, né, que a gente está olhando, mas no paralelo também. Então, o que está vindo lá de cima, né? Então, o que vem, e eu digo até, a gente pode falar de CEO, mas a gente pode ir além. O que vem dos stakeholders, né, como, de uma forma geral, o que vem de investidores, conselho administrativo e por aí vai. Tem uma questão ali de governança muito importante, que ela vai disseminar essa cultura, né, que é implementada na empresa, que é vivida na empresa no dia a dia, e isso vai fazer total diferença. Muitas vezes eu já entrevistei denunciados que, ao longo do meu processo de apuração, pareciam pessoas ali, pareciam monstros, colocar assim, em que a equipe chorava, né? Eu não aguento mais, eu não consigo mais trabalhar com essa pessoa. Então, pessoas adoecidas de fato por trabalhar com essa pessoa. E aí, na hora que você entrevista essa pessoa também tá doente, né? Então, pessoas que sentaram ali na minha frente choraram, Ju, eu não sei o que fazer, né? Eu tenho uma pressão muito grande que vem de cima e eu não sei o que fazer com isso. Então, ela também é uma vítima exatamente dessa cultura. Então, e aí eu vou ser repetitiva aqui, mas é por isso que a gente tem que pensar em combate ao assédio como um todo, porque não é atuar de forma pontual, senão a gente seca gelo. Eu falo muito isso. Não adianta tirar Maria e colocar a Joana. A situação ela vai continuar se você continua com aquele cenário ali influenciando. Então, a cultura, eu acho que assim, ela é determinante, quase que determinante para uma situação de assédio ou não. Existem pontos em que existe uma cultura ali, vou usar aqui o nome, né, íntegra, né, naquele ambiente, ainda assim acontece assédio?
Claro, acontece, né? A gente pode fazer todo um trabalho, né, super reforçado em relação a questões de risco, de cultura íntegra e tudo mais, e ainda assim a gente pode passar por uma situação de fraude, uma situação de assédio. Não tem como a gente evitar 100% que isso aconteça. Eu faço um paralelo ali que se você não quiser bater o carro, você tem que deixar o carro na garagem, né? Você pode sair, respeitar todos os sinais, né? Pode usar o cinto de segurança, você vai diminuir a chance daquilo acontecer. E se acontecer, você vai diminuir o risco de você se machucar naquela situação. Mas não acontecer é impossível. É a mesma coisa quando a gente fala, né, da situação tanto de fraude como de assédio. Por mais que você trabalhe tudo isso, você ainda existe a chance de acontecer. Existe a chance de chegar uma pessoa ali que, independentemente da cultura que ela está inserida, ela vai chegar lá para fraudar, ou ela vai chegar lá com uma postura de assédio? Vai. Só que o impacto que você vai ter quando você está bem estruturado vai ser muito menor, né? Assim como o oposto. Às vezes a pessoa ela não né, não tem ali um perfil de assédio, mas ela entra numa cultura tóxica, que está doente, e ela passa a reproduzir comportamentos que ela aprendeu naquele ambiente. Então, e ela passa, de repente, a ter comportamentos agressivos, inadequados e por aí vai. Esse eu acho que é um ponto muito importante quando a gente pensa de cultura, porque o comportamento da pessoa, bom, todo mundo sabe disso, ele se molda, ele ocorre em função do ambiente em que ele está, e muitas vezes. A gente tem um comportamento no nosso ambiente familiar, todo mundo agora teve Natal, Ano Novo, a gente sabe que os comportamentos se moldam a partir desses eventos, e um outro no trabalho, e um outro na sua relação conjugal. Então, assim, tem uma série de comportamentos que vão ser em função do ambiente. Mas a cultura também tem esse... e aqui é um ponto que muita gente discute, mas eu vejo que ainda é pouco valorizado em termos de orçamento nas empresas. Que a cultura, ela é o movimento desses símbolos, desses conceitos entre as pessoas que estão ali convivendo. Isso é um problema hoje, mas não quer dizer que não existia antes, né? Antes era um conceito que não se trabalhava dessa maneira. Não vinha nem na mente das pessoas a capacidade de perceber que alguma coisa era um assédio, seja moral, seja sexual. Eu acho até que o moral ele é mais interessante desse ponto de vista, porque se valorizava o que hoje se desvaloriza, né? Houve uma mudança naquilo que se espera. Como que é possível trabalhar para construir essa cultura de integridade, nesse pós-caso que você está martelando tanto nisso, porque realmente é muito importante, como que a gente pode trabalhar isso para esse conceito do que é ou não tolerado, do que é ou não assédio, possa realmente solidificar e começar a fazer parte da cultura de integridade, daquilo que nós aceitamos, daquilo que nós não aceitamos? É fácil, eu acho que assim, é até uma resposta que não é difícil dar, porque eu acho que hoje existem muitos livros falando de gestão, de comunicação não violenta, de ambiente tóxico ou não tóxico, como promover um ambiente que não seja tóxico. Então, hoje tem muito se fala sobre isso. Eu acho que ele não é difícil de responder, mas eu acho que ele é difícil de implementar. Quando a gente fala de cultura, é muito difícil você mudar uma cultura. É mais fácil você criar uma cultura do que você modificar uma cultura. Eu acho que esse é o grande desafio. Mas, bom, pensando aqui, o que eu posso fazer, então, né, no pós, para evitar que isso aconteça de novo, né? Ou até antes de acontecer, né, o que eu posso fazer para evitar que isso aconteça no meu ambiente? Eu acho que tem toda uma parte que eu vejo, a grande maioria, os próprios dados da Alliant, eles trazem isso, a grande maioria dos denunciados de assédio, eles são líderes, né? E aí eu concordo com você, a questão do assédio moral, eu acho ela mais... Você colocou uma palavra boa pra gente não falar complexa, é interessante colocar assim. Mas porque ele tá ali, é mais difícil de você conseguir identificar, é mais difícil você conseguir separar o que é, o que não é. O sexual é muito fácil, todo mundo sabe o que pode e o que não pode. Isso é muito claro pra gente como sociedade. O moral, não, né? E o que eu vejo muito é despreparo dos líderes. Então, assim, os líderes, eles não são preparados para virar líder, né? Quando a gente pega empresas, né, ali, principalmente assim, empresas mais operacionais, mais fabris, o próprio varejo, que tem uma rotatividade muito grande, eu falo que muitas vezes quem chega ao cargo de liderança é quem sobreviveu, é a pessoa que aguentou. Então, eu aguentei ficar ali, né? Eu aguentei virar um líder. E aí, só que eu não fui preparado para isso. E aí, no dia a dia, quando ele tá pressionado, ele tem a dificuldade de lidar com aquelas situações todas, e aí é quando acaba que, né, acaba transbordando, né? Então, os comportamentos ali acabam sendo mais agressivos. Então, eu acho que tem uma parte muito importante de desenvolver de forma adequada esses líderes. E aí não é passar assiste aqui um treinamento de 2 minutos, 3 minutos sobre liderança, liderança positiva, sobre liderança saudável. Não é isso, é vivenciar. E eu acho que, assim, às vezes é pegar na mão mesmo e acompanhar o dia a dia. Quais são as suas dificuldades? Porque
as dificuldades que você enfrenta como líder não são as mesmas dificuldades que eu enfrento como líder, né? São produtos diferentes, são equipes diferentes, que performam de forma diferente, que têm metas diferentes, entregas diferentes, pressões diferentes. Então, cada liderança vai ter o seu desafio. Então, você colocar ali tudo, empacotar isso, né, dentro de um box ali, ó, é isso, você tem que ser assim, às vezes não, né? Então, você pega uma área comercial, é uma área que ela tem esse perfil de uma agressividade maior. As pessoas, normalmente, que estão nessa área são pessoas que têm um perfil mais agressivo, né? É mais condizente ali para você, né, ir ao cliente e tudo mais. Então, você vai ter ali um tipo de equipe que pede um tipo de liderança, assim como você está falando de alguma, né, um back-office, por exemplo, pode ser diferente, né? Então, vai depender muito, acho que, de cada liderança, então, de cada equipe que você precisa liderar. Então, é importante que esse líder seja preparado e seja preparado para aquela equipe. Eu acho que isso é um ponto super importante, né? E outro ponto que eu coloco, poderia falar vários, né? Mas acho que os principais, né? É a questão da governança mesmo. Então, assim, e aí pegando a cultura. O que vem de cima, né? A cultura, ela é formada, ela é top-down, né? Mas aquele quadro que está na parede, né, das nossas premissas, dos nossos valores, ele é seguido de fato? Uma vez eu estava dando um treinamento, isso faz muitos anos, olha, deve fazer uns, sei lá, 8, 9 anos, estava dando um treinamento em que eu estava falando brindes e presentes. Ah, não pode aceitar brindes e presentes e tudo mais, né? Isso é contra o código, blá, blá, blá. Uma pessoa virou e falou assim, mas o nosso presidente, ele viaja, não lembro qual foi o exemplo, né? Viaja para assistir jogo da Copa, pago pelos nossos clientes. Então, assim, como é que aquela pessoa ela vai, né, seguir o comportamento ético esperado dela dentro da empresa, se quando eu olho para cima, eu não vejo isso. Então, aquela história, né, não é falar, né, mas é o se comportar da forma, né, adequada. Então, se você tem ali também uma alta gestão, que vem com esse comportamento também, né, ali mais agressivo, entendo que isso vai fomentar, sim, quem está embaixo. Se ele chegou lá sendo dessa forma, é assim que eu preciso chegar lá também. Então, um espelho que tem em cima. Então, eu acho isso também um ponto super importante para a gente poder tratar a empresa como um todo. E aqui, assim, acho que eu não dei nenhuma grande nova, né, nenhuma novidade, mas eu acho que no dia a dia é difícil a gente fazer, né? Quem que consegue acompanhar de fato os líderes? Como é que a gente consegue dar apoio para esses líderes, né? Como é que a gente muda a cabeça, né, de uma alta gestão, né? Olha, mas a nossa empresa está dando resultado, né? A gente sempre foi assim, por que agora eu tenho que entrar nesse discurso, esse mimimi que se fala tanto? Então, muitas vezes, quando eu vou entregar um relatório da apuração, antes de eu falar se procede ou não procede, eu gasto ali, eu falo que reunião com alta gestão, você chega lá, você tem meia hora, né? Ele chega 15 minutos atrasado e fala para você, eu tenho 5, né? E é isso que você tem de tempo para ali entregar o seu resultado. Às vezes eu gasto ali mais da metade do meu tempo com eles, ensinando para eles a importância do tema para eles, para depois eu dar o resultado. Porque eu chegar e falar, olha, isso aqui é realmente procedente, de fato a gente tem um diretor aqui que está assediando a equipe, ele vai falar assim, tá bom, mas esse diretor entrega. E aí, qual que é o problema? Deixa ele assediar, que o pessoal que vai embora, eu não tô nem aí. Então, eu trago todos os impactos que isso tem primeiro. Então, eu ensino ele, eu faço ali um trabalho de letramento com ele para ele poder entender, né? Ele ali, aquele grupo, né? Entender que aquilo é, sim, importante, que eles vão ter que, sim, olhar para aquilo. Então, tem uma questão ali de... o grupo da alta gestão tem que estar comprado, né? E outro ponto também, que eu acho que é muito importante também, eu acho que colocaria como um terceiro ponto importante para a gente poder fomentar essa cultura que a gente espera ter, são as contratações e as demissões, né? Então, quando a gente fala de cultura, quem eu estou contratando para minha empresa, né? Então, assim, essa pessoa tem fit com a cultura que eu tenho, que eu quero, né? Que eu quero dentro da minha empresa, né? Vai fazer sentido? Ele é um ótimo profissional como entrega de resultado, mas ele encaixa. E aqui eu não estou falando se tem cultura certa ou errada, né? Cada empresa tem a sua, mas naquele contexto ele encaixa, né? Então, isso é muito importante. E as demissões, eu vejo muita restrição, muita dificuldade das empresas em demitir. Demitir não é fácil, óbvio. Ninguém gosta de fazer uma demissão. Mas se não está funcionando e você carrega aquele profissional que não está funcionando, o que você está criando? Você está criando uma cultura informal, né? De que aquele comportamento é aceito. Então, isso é um ponto super importante. Às vezes, eu ouço muito isso, principalmente quando a gente está falando de diretores, né? Ou gerentes, né, mais sêniores. Ele entrega muito, ele tem muito resultado, ele é muito bom, ele é a pessoa que mais entrega dentro da empresa, né? Tudo bem, só que isso... Qual que é o preço que a empresa está pagando por isso? Ele é uma pessoa que está entregando bem, mas você pode ter embaixo toda uma equipe que está adoecida. Será que se você tira essa pessoa e coloca uma pessoa tecnicamente não tão bem preparada como o outro, né? Mas você tem uma equipe saudável embaixo, será que você não vai ter mais resultado ainda?
né? Então, isso é um ponto que eu coloco. Ah, mas a gente tá funcionando. Tá acontecendo, mas tá funcionando. Então, como é que será que funcionaria, então, se não tivesse acontecendo? Eu arrisco a dizer, a gente não tem como saber o outro cenário, porque a gente não vive ele, mas eu arrisco a dizer que seria muito melhor, teria muito mais entrega. Você tá entregando apesar daquele líder, né? E não por conta dele. Exato. Assim, bom, vamos falar então um pouquinho da apuração em si agora, porque eu acho que esse é um tema que traz muita curiosidade, muita dúvida, e que também faz com que muita gente se interesse por entrar nessa área. Eu tenho muitas perguntas sobre isso, mas eu não quero substituir os treinamentos, nem temos tempo para isso. Mas existe Você contou pra gente o começo, né? Começando da apuração. Entre esse começo e a finalização, procedente, não procedente, etc., tem esse lugar onde a gente não tem certeza ainda do que está acontecendo. Como que se trabalha num tema tão sensível como esse, como assédio, quando a gente não sabe se é procedente, se não é procedente, e às vezes a gente não sabe nem quem é a vítima direito ainda, a gente não sabe nem quem é o denunciado direito ainda. Como que se organiza esse trabalho para fazer com que a apuração ocorra sem melindrar pessoas, sem agredir pessoas que às vezes não seria completamente injusto serem envolvidas em alguma situação? Eu acho que isso é algo que mesmo profissionais muito qualificados da área, eu vejo terem dúvidas. Então, dentro do que é possível nesse tempo que a gente tem, não é um treinamento, não é um curso, mais ou menos qual é o básico, qual é o 101 aqui, pra gente conduzir uma apuração de assédio? Eu acho que existem aquelas apurações mais fáceis de serem conduzidas que eu vou superar aqui, porque eu acho que, de fato, acaba seguindo um caminho bem, bem simples. Vamos pegar aqui as maiores dificuldades que a gente encontra, né? Que eu falo, vamos preparar para o pior, porque daí quando a gente encontra o mais fácil, fica mais fácil ainda. Bom, primeiro ponto, sempre a apuração de assédio, ela começa com a vítima, né? E por que eu tô chamando de vítima? Porque nem sempre o denunciante, ela é a vítima. Quando a gente tem uma vítima, eu falo, a primeira coisa que a gente vai fazer é ouvir a vítima. Ah, mas ele já tem uma denúncia bem, bem detalhada. Vamos ouvir, vamos ouvir o que ele tem para dizer. Ali, independentemente se for ao vivo, presencial, ou se for online, é importante ouvir a vítima. E por que isso? Porque a gente vai entender ali tudo que envolve as emoções dessa vítima, o que ela tá carregando, até pra gente pegar ali indícios de denuncismo, né? Então, a gente teve uma situação, por exemplo, que a pessoa estava sendo demitida por justa causa, e aí no meio da demissão, ela virou e falou assim, se eu te falar que eu tô sofrendo um assédio. Então, ele começa de uma forma já... E aí ela contou, aí pararam a demissão, não era não, enquanto que tá acontecendo, era o RH que tava ali na mesa. Ela contou tudo pro RH, e aí quando a gente foi chamado para poder apurar, mas eu falei, eu quero ouvir a vítima. Não, mas o RH já conversou com ela. Não, mas eu quero eu ouvir. Porque o RH já tem ali, por mais que tenha feito uma boa condução, um bom trabalho, ele está enviesado dentro do que, né, as visões que o RH tem, o posicionamento que o RH tem, que é diferente do posicionamento de uma consultoria externa. Então eu falei, não, eu quero eu ouvir a vítima. E assim que eu conversei com ela, eu vi que tinha um indício enorme ali de denuncismo. Então, eu acho que primeiro ponto, sempre quando a gente tem a vítima, começa com a vítima. Bom, grande maioria dos casos, a gente não sabe quem é a vítima, né? Então, essa é a primeira dificuldade. O canal, ele sempre permite da gente interagir com o nosso denunciante, então eu acho que sempre que for possível essa interação, fazê-la, mesmo que a gente, que a pessoa, mas ele deu pouca informação, a denúncia está vaga, vamos tentar puxar mais informação, porque pode ser que no primeiro momento ele ficou com medo, e assim que ele vê que o canal é sério e que tem ali um retorno, né, de que tem alguém do outro lado, né, que você não está falando ali com um robô só, isso pode fortalecer ali a volta, né, a pessoa voltar e trazer mais informações. Então, acho que tentar sempre esse caminho. A gente não conseguiu, a gente fez interação, a gente não tem informações, mas eu preciso apurar, porque, de fato, a situação está no MP, por exemplo, né? Então, já subiu para o Ministério Público. Aqui, eu falo que é muito importante a gente desenhar bem um escopo, olhando uma visão sempre 360. Eu acho que isso é o mais importante quando a gente fala de assédio, de apuração de assédio. Porque se eu for entrevistar, vamos supor, eu não sei quem é a vítima, mas ele fala de várias testemunhas, ele cita várias pessoas ali. Ele citou 5, 6 pessoas. Às vezes eu vou usar, né, o cliente vem para mim, vamos fazer uma apuração, tem 5, 6 pessoas, vamos ouvir essas 5, 6, e é isso. Eu falei, não. Se eu for ouvir só quem está sendo citado pelo denunciante, eu só vou ter um lado da história, porque muito provavelmente essas pessoas são as pessoas que vão defender o denunciante. Mas e aquela pessoa que está do outro lado da história? E a pessoa que, né, ou tem um bom relacionamento com o denunciado, ou que muitas vezes é colocado como o preferido, né, o favorecido na equipe.
essa pessoa também é importante. Assim como é importante, se eu puder, né, se eu tiver acesso a isso, as pessoas que estão laterais, estou falando de um gerente, quem são os pares com quem ele conversa no dia a dia? Como é que é esse comportamento lateral? Então eu tenho que entender como é que é o comportamento para baixo, como é que é o comportamento lateral e como é que é o comportamento para cima. Não só para eu entender a relação que ele tem, que ele estabelece entre essas pessoas, todas essas figuras, né? Mas também para entender o quanto também ele pode não estar sendo, de novo, né, assediado, ou quanto, de repente, o líder não tem ciência, ou tem ciência, está negligenciando, ou realmente para ele não aparece, porque isso acontece para baixo. Então, entender esse cenário todo. Um processo de apuração, ele é um diagnóstico de um médico. Então, eu tenho criança pequena, todos os exemplos aqui são de crianças. A criança está com tosse, né? Então, está lá tossindo. Eu vou ter que avaliar todas as possibilidades para entender por que é aquela tosse. O sintoma é a tosse. Então, o assédio, a denúncia é o sintoma, né? É o que eu tô olhando ali na ponta. Agora, o que tá acontecendo? O que tá gerando essa tosse? Pode ser uma tosse alérgica, e tudo bem, eu vou dar um antialérgico e a criança vai estar boa para poder brincar, e zero problema. Pode ser uma doença viral, e que se eu levar ele para a escola, num jardim de infância, eu vou infectar a escola inteira, porque criança, né? Mão na boca e por aí vai. E aí eu não só vou ter o meu filho doente, como eu vou deixar todo mundo doente em volta, né? Pode ser, de repente, ali uma situação até assim, eu acho que eu vou dar um antibiótico, achando que ele estava gripado, então eu acho que é uma consequência dessa gripe, eu dou um antibiótico ali, e por conta disso eu vou mandar para a escola porque já está medicado, só que o antibiótico ele não pega vírus, ele pega bactéria. Então, ainda assim, ele está com o viral e ele vai passar para todo mundo, né? Ou, eu acho que é uma tosse alérgica e eu dou um antialérgico, e na verdade é bacteriana, e isso pode evoluir para uma pneumonia, né? Que pode trazer consequências graves para a criança, mas que vai ser camuflado por um antialérgico e não vai deixar a tosse aparecer. Então, se eu erro o diagnóstico e eu erro o remédio, as consequências podem ser muito piores. Então, a gente tem que fazer esse diagnóstico muito bem feito. Então, descartar mesmo todas as possibilidades. Por isso que a gente tem que ter essa visão 360. E aí, tem uma coisa muito interessante do processo de apuração de assédio. E eu não gosto, né, de ter que ficar dando status durante a apuração para quem eu estou ali interagindo no cliente. E quem está na empresa, né, reporta para o comitê. Também acho que não é legal ficar reportando o tempo todo para o comitê, porque o negócio muda completamente. Eu entrevisto uma pessoa. Cara, você sai da reunião, você sai daquela entrevista e fala assim, realmente, acho que tem um assédio pesado aqui. Aí você entrevista outra pessoa. O par daquela primeira pessoa que você entrevistou, ela vem com uma visão oposta. Melhor líder que eu já tive na minha vida. Você fala, opa, peraí, o que eu tenho aqui, né? Visões tão contraditórias. Então, e aí conforme você vai evoluindo, você vai montando. Eu falo que é uma quebra-cabeça que a gente não sabe a figura. Então, a cada entrevista, cada levantamento de informação, você vai colocando uma pecinha nova para você entender essa figura completa e assim entender esse 360. Então, é sempre muito importante a gente, né, criar um escopo em que você garanta que você vai ouvir pessoas que vão trazer diferentes visões. É a mesma ideia quando você faz uma pesquisa de mercado. Eu vou vender um shampoo novo, quero saber quem vai comprar ou não esse shampoo. Eu tenho que buscar grupos diferentes. Se eu for ouvir só um grupo, né, homem de X idade, de tal raça, que frequenta tais lugares. Se eu ouvir só isso aqui, eu só vou saber como que esse shampoo afeta essa pessoa, né? Agora eu não vou saber como é que eu vou atingir as mulheres para comprar esse shampoo. É a mesma coisa, que a gente chama de cluster nas pesquisas. Então a gente tem que pegar os diferentes grupos, e aí você não precisa ouvir o grupo inteiro. Você ouve uma, duas pessoas, representantes de cada grupo, é suficiente para você entender a mentalidade daquele grupo. Claro que cada um vai trazer percepções um pouco diferentes, mas você começa a perceber um momento que as informações elas começam a ficar repetidas. Porque aquela pessoa, ela trabalha junto, ela almoça junto, aquele grupo, né? Trabalha junto, almoça junto, toma café junto. Então, se eu vir pra você todo dia e falo que essa parede aqui é rosa, você vai começar a achar que ela é rosa e você vai falar que ela é rosa. E aí, se eu for entrevistada e você for entrevistado, como a gente troca esse conhecimento o tempo todo, nós dois vamos falar que a parede é rosa. Então, não vale a pena eu entrevistar 5 pessoas de um grupo e deixar os outros grupos de fora. Então, o que eu falo é, tentem buscar sempre um representante de cada um dos grupos que faz parte daquele ambiente em que o denunciado está inserido. E aí sim eu vou ter uma visão completa, e aí sim eu vou ter esse quebra-cabeça completo, e aí sim eu vou conseguir entender qual é o remédio adequado. Então, acho que esse é um ponto super importante quando a gente fala de apuração. Então, e aqui, eu vou dar um exemplo. Uma vez a gente teve uma situação em que era uma situação de assédio sexual de um gerente fabril, né? Ele ficava bem na operação mesmo. E aí a gente foi buscar as mulheres que ficavam com ele no dia a dia. Mas por ser um ambiente fabril, tinham poucas mulheres.
E aí o RH, conversa com o RH, ela virou e falou assim, ela me ajudou a escolher algumas pessoas, falou, essas mulheres são mulheres que sempre falam, quando a gente faz os grupos, elas sempre trazem informação, né, elas não são tipo de pessoa que vem numa coisa errada, elas aceitam, então elas sempre estão ali levantando a mão e tal, meio que porta-voz ali. Eu ouvi 2 ou 3, eu não lembro, dessas pessoas. Nenhuma delas trouxe nenhuma informação relevante em relação a essa pessoa. E aí depois eu falei, não tá funcionando. Eu falei pra RH, não tá funcionando. Vamos rever essa amostra que a gente buscou aqui na nossa pesquisa. Então, a gente foi pro back-office. Quais são os outros lugares que ele frequenta fora a fábrica? Ele vai bastante no back-office, ele fala bastante com o pessoal do administrativo, financeiro e tudo mais. Eu falei, vamos ouvir essas mulheres pra ver o que acontece. Quando a gente mudou a amostra, eu chamo assim porque não deixa de ser uma pesquisa, a gente teve uma visão 100% oposta. Todas as mulheres afirmaram que já tinham passado por algum tipo de comentário constrangedor com ele de cunho sexual. Uma mulher chegou, inclusive, a falar que ela falou, olha, se ele tá no café, eu não viro as costas pra ele, eu saio andando de costas, né, de frente pra ele, eu ando de costas de frente pra ele pra não ficar de costas pra ele. Então era nesse nível de constrangimento que acontecia. Só que no grupo lá, por que outro grupo falou? Porque lá não acontecia. Por que acontece? E aqui é um outro ponto importante quando a gente vai escolher a amostra. O agressor, né, o suposto agressor, ele escolhe a vítima. Na criminologia, a gente fala de vitimologia, né? Então, ele vai estudar quem é a vítima dele. Então, aquela pessoa que fala, né, que denuncia, não vai ser a pessoa que ele vai agredir, porque ele corre o risco de ser denunciado. Então, ele vai escolher normalmente aquela pessoa que ele, não que ela seja mais frágil, mas que ele entende como mais frágil, né? Então, aquela pessoa que tem menos potencial de denunciar, aquela pessoa que é mais quieta, de repente a pessoa que é mais jovem, de empresa, ou até de idade mesmo, que tem menos maturidade para lidar com aquela situação, que ele vai conseguir manipular mais. Então, também, quando eu não tenho... Voltando lá para o começo da minha resposta, quando eu não tenho a vítima, não sei quem é a vítima, cara, abre o organograma daquela área e começa a estudar quem são aquelas pessoas, as pessoas que estão naquela área e vai buscando ali, até aí tem que ser um trabalho junto com o RH, porque o RH conhece bastante o dia a dia, né, o perfil das pessoas, quem pode encaixar em cada um desses perfis que a gente precisa para mostrar essa visão. Acho que esse é um ponto importante. Você trouxe vários desafios, assim, né? Tem o desafio da denúncia que chega com poucas informações, então você tem todo um trabalho antes de sequer começar, né, o processo. Você tem o problema do cliente ou do gestor que pressiona durante o processo por resultado, o que às vezes pode causar um pouco de confusão, pode fazer com que você apresse um trabalho que necessariamente tem que ser um pouco mais calmo e paciente. Uhum. E você tem situações que são os vieses dos entrevistados ali, né, que são assim, seja um viés que vem de um medo, de uma retaliação por um ambiente tóxico, a pessoa nem percebe que está com medo, mas ela claramente não está participando, não está ajudando, ou pessoas que têm uma visão bastante distorcida, porque são visões já compartilhadas com outras pessoas e conversadas. Muitas vezes, quando chega um caso de assédio, é algo que todo mundo já conversou sobre esse assunto. Uhum. Chegou no canal porque chegou em algum ponto limite, ultrapassou alguma barreira. Que outros desafios tem para uma apuração ser bem sucedida, né? Que outras situações você já viveu que te atrapalharam para conduzir essa apuração de uma maneira ideal? Acho que um ponto que você colocou, a ansiedade de finalizar rápido, né? Então, isso atrapalha bastante. Hoje, eu tenho defendido muito uma ideia que há pouco tempo atrás eu não defendi, e essa ideia é muito do que eu fui aprendendo e vendo no dia a dia. Então, se você conversasse com a Juliana de 1 ano atrás, eu ia ter uma visão diferente, mas eu acho que as apurações elas precisam acontecer em muito sigilo, não que eu achasse antes que elas teriam que ser abertas, claro que não, mas a forma como a gente comunica, eu quero dizer com muito sigilo, porque todo mundo sabe que toda apuração ela tem que ser feita em confidencialidade, qualquer apuração que seja, mas as pessoas não percebem que elas quebram a confidencialidade, porque quando eu tô fazendo uma análise de uma situação, uma apuração de uma fraude, eu tô analisando um e-mail. Então, se eu tô analisando a sua caixa de e-mail, você não sabe que eu tô vendo o seu e-mail, você não sabe nem o que tá acontecendo. Quando eu te chamo pra uma entrevista, você vai ter alguma ideia do que tá acontecendo. Então, muitas empresas ainda trazem, não, aqui a gente gosta da transparência. Então, eu vou chamar o Thiago e falar, Thiago, é o seguinte, seu chefe foi denunciado por assédio, o que você tem pra me dizer sobre isso? Cara, eu acabei de passar um monte de informação que você pode usar isso de milhões de formas. Você pode usar isso para poder coagir seu chefe, você pode usar isso para poder queimar seu chefe, você pode usar isso para se beneficiar numa promoção, você pode fazer isso, pode usar isso para várias coisas, ou simplesmente para fofocar, né? Porque eu falo que esse tema é sexy, as pessoas gostam de comentar a respeito disso. Então,
Hoje eu defendo muito uma abordagem da gente não falar o que está acontecendo, então chama as pessoas e a gente tem usado muito eu tenho usado muito um discurso de pesquisa de clima com viés de compliance, focada no código de ética. Porque se eu falo só pesquisa de clima, dá uma ideia daquela pesquisa de RH que a gente conhece. E às vezes, e aí a pessoa que ela chega ali pra gente conversar, ela ninguém é besta, né? Então a pessoa vai chegar ali, vai olhar aquilo e falar assim: não, isso aqui não é pesquisa de clima, isso aqui tá diferente. Então eu trago com viés de compliance, então a ideia aqui é a gente tratar de temas éticos, relacionados a questões éticas, de relacionamento no dia a dia de trabalho e comportamento ético no dia de trabalho. Então eu deixo isso muito claro para poder diferenciar, a pessoa entender o que está acontecendo ali. Mas eu não trago diretamente quem é o denunciado, o que tem uma denúncia. Eu não uso a palavra apuração, não uso a palavra denúncia, não uso denunciado, nada disso. E eu tenho evitado cada vez mais, e também, de novo, é uma mudança que eu tive ao longo da minha carreira, que antes eu falava, não, a entrevista tem que ser presencial, a gente tem que fazer a entrevista presencial. Se você me perguntasse em fevereiro de 2020, eu falava, tem que ser presencial. Hoje em dia, eu prefiro fazer no online. Então, tem vezes que eu fico ali com o cliente, não, deixa eu fazer online, e se não der certo, eu vou no presencial. Por quê? Se eu chego lá com uma consultoria, ou vamos pegar aqui um compliance officer, ele chega naquela unidade que ele nunca foi, senta lá numa sala, começa a entrar e sair gente. Todo mundo vai perceber o que tá acontecendo. Então, assim, aí eu falo, você chama uma vítima, a pessoa começa a chorar ali. Aí ela sai, ela entrou, conversou com o compliance, saiu com o olho todo vermelho, né? Então, assim, qual que é a segurança que essa pessoa vai ter de falar qualquer coisa? Às vezes o chefe dela tem aquela divisória de drywall que não faz diferença nenhuma, e o chefe dela tá do outro lado trabalhando. Então, como é que ela vai trazer as informações importantes nesse cenário? Não vai. Então, por que a gente tem tanto cuidado, né, para camuflar uma investigação de fraude? A gente não tem esse mesmo cuidado para camuflar uma investigação de assédio, né, uma apuração de assédio. Então, eu tenho defendido muito isso. Tentar manter o máximo em sigilo possível. Então, às vezes, eu tenho que falar assim, não, ele tem que saber, ele foi denunciado, ele tem que saber. Não, ele não tem que saber. Talvez a gente vai dar o momento dele saber, no momento adequado dele saber. E talvez, eu acho que às vezes ele nem precisa saber, porque se a decisão lá no final do processo for de manter essa pessoa na empresa, como é que ele vai encarar a equipe dele sabendo que ele tem uma denúncia registrada no canal por assédio, né? Então, se foi decidido que ele vai ser mantido na empresa, é porque a gente entende que ele é um bom profissional e ele tá errando, né? Não é uma situação com a intenção de prejudicar alguém, é um erro. E se ele precisa consertar esse erro, vai ser muito mais difícil ele consertar, mudar de postura, mudar de gestão, sabendo o que está acontecendo. Então, hoje, até para o próprio denunciado, eu acho que em algumas situações não é legal a gente abrir. Então, eu tenho... Aí, muito me perguntam, mas se eu não falar que é uma apuração, como é que eu vou chegar nos temas? Sabendo conduzir uma boa entrevista, a gente chega tranquilamente. Eu falo, para quem tá doendo, se você oferece um ambiente confortável e seguro, né, pra pessoa falar, ela vai falar porque tá doendo, ela vai querer colocar aquilo para fora. Então, a gente consegue, sim, obter muita informação sem abrir. Então, esse é um ponto também que eu acho que impacta bastante essa questão da confidencialidade, porque às vezes o próprio denunciado percebe o que está acontecendo e começa a assediar a pessoa que está conduzindo a investigação, então assedia o RH, assedia o compliance, isso é muito comum acontecer, e ele começa a tentar atrapalhar, ou ele começa a pressionar a equipe, se você for lá e falar, eu vou saber que foi você. Então ele começa a ter esse comportamento, ele atrapalha a investigação, então isso também é um ponto que eu acho que dificulta bastante o processo de apuração. E, por último, outra coisa que eu vejo também são as pessoas estarem despreparadas para apuração. Eu pego muita apuração que foi apurado, mas não foi bem apurado, e aí quando chega pra gente, a gente tem que consertar o que foi feito inicialmente de forma errada. Por mais que a pessoa tenha a melhor das intenções, você precisa de conhecimento técnico, né? Não é sair, eu acho que é assédio, eu acho que não é assédio, vai lá e faz meia dúzia de pergunta, né? Às vezes o cliente fala assim pra mim, não precisa 2 horas de entrevista, senta lá com ele rapidinho, bate um papo e pega a informação. Eu falei, não é assim, tem todo um processo técnico por trás. Então, a falta de conhecimento técnico, de preparo técnico de quem apura é muito importante. Ju, eu não tenho capacidade, capilaridade para poder centralizar todas as denúncias, as apurações no compliance, porque eu tenho 400 relatos mês entrando. A gente sabe que existem empresas que são assim. Então, vamos preparar as pessoas. Então, se eu vou precisar colocar o líder de unidade lá do meio do mato, lá que trabalha lá sei lá onde, que demora 5 horas de estrada, de terra para poder chegar lá, e só tenho ele lá e não tem outra pessoa para poder apurar, tudo bem, vai ser ele que vai apurar, mas vamos então capacitá-lo, porque uma apuração mal feita é pior do que uma apuração não feita, né? Eu falo muito isso. Então, acho que esse também é um grande problema durante o processo de apuração. Eu entrei nessa área pela apuração, e eu participei de de centenas, assim, antes de começar a migrar para esse outro lado da comunicação e da educação no tema. Agora, eu diria que esses são as duas dificuldades principais que você citou, assim.
Técnica de entrevista é um tema imenso, é um tema que não cabe aqui, é um tema complexo, difícil, com muitos mitos, com muita lenda urbana e que tem muito mais a ver com o que você falou, né? Acolhimento e tudo. Então, cadê minha câmera? Cadê minha câmera? Contratem profissionais qualificados para entrevistar em apuração, por favor. Senão vai dar tudo errado. Bom, vamos voltar aqui. É isso aí. O que acontece além da técnica de entrevista em si, você se tocou num tema muito importante, que é a questão do setting da entrevista, né? Aonde essa entrevista vai se dar. E eu concordo com você, o ambiente online, muitas vezes, se a pessoa puder não estar na empresa, inclusive, é muito bom, porque você tem momentos de choro, momentos de raiva. E eu já estive em set de entrevista dentro das empresas, onde a pessoa falava baixo porque tinha medo de ter gente escutando atrás da porta. E como que você tranquiliza ela se a primeira coisa que ela vai pensar é, você nunca esteve aqui antes? Eu conheço as paredes da empresa, você não. Então, e fora o impacto de uma pessoa externa chegando lá e falando as coisas. Mas nesse contexto, o set de entrevista e a técnica de entrevista, eles envolvem um ser humano que está do outro lado da mesa. Às vezes é uma testemunha que fez a denúncia e aquela vítima nem estava preparada para falar sobre isso, nem estava com vontade, seja por medo de retaliação ou porque não entendia que sofreu algum tipo de violência, de assédio, de discriminação. Como que acolhe essa pessoa? E além da questão da apuração, né? Como que você acolhe e lida com essa pessoa depois que o processo termina? Porque ela não vai ser demitida, ela não vai sair. Ela foi uma vítima ali. E o processo acabou. Terminou a apuração. Tem um dia depois de amanhã, né? Ela vai continuar trabalhando, os colegas vão continuar indo lá. Como que você vê o ideal de lidar com essa pessoa? E ela vai continuar encarando no dia a dia ali o suposto agressor, né? Então tem isso ainda. Ela vai voltar no dia seguinte, ele vai estar ali, né? Acho que assim, bom, é exatamente esse ponto, né? De trazer essa visão mais sensibilizada, né? E aí a gente vai muito, durante a entrevista, né? A gente fala muito de empatia. Então, não é o que eu acho que dói, é o que ela me traz que dói. Então, eu não acho que isso é constrangedor. Tudo bem, pra mim não é constrangedor, mas não importa o que a Juliana acha. Importa o que a pessoa que tá falando, o que ela acha. Então, eu trago muito esse questionamento, né? Como é que foi pra você lidar com isso? Como é que isso é pra você, né? Então, como é que você sente isso? Então, eu trabalho muito essas questões das emoções durante a entrevista. Nesse momento de entrevista, ela vai chorar. Ju, o que a gente faz? Deixa chorar, né? Deixa chorar, chora, não tem problema. Eu acho que é só importante a gente entender que quando a gente está no papel de entrevistador, a gente tem muito poder sobre o nosso entrevistado. Então, a gente tem que ter muita consciência e cuidado com isso. Porque você pode facilmente descompensar ou levar o seu entrevistado para onde você quiser levar. Porque você tem um certo poder ali sobre ele naquele momento. Então, assim, eu deixo a pessoa muito à vontade dela trazer o que ela quiser. E eu falo muito, olha, aqui é um ambiente seguro, né? Em que você pode trazer o que você quiser trazer, o que você acha que é importante trazer. E aí, uma coisa muito importante, dando uma rápida aula de técnica de entrevista aqui, não peça pra ele falar uma coisa porque você precisa daquilo ali. Se eu chegar pra ele e falar, se eu chegar pra você e falar, Thiago, eu quero que você levante porque pra mim é importante que você levante. Você não vai levantar. Agora, você fala assim, olha, é importante pra você levantar porque senão você vai ficar com dor nas costas, porque você tá muito tempo sentado, você vai levantar com certeza. Então, esse é um ponto importante. A gente não as pessoas acham que tem que forçar. Você tem que ficar aqui sentado, você tem que ser entrevistado, você tem que falar. Olha, é importante que você fale porque eu só vou conseguir te ajudar se você falar pra mim o que tá acontecendo. Então, eu sempre falo, coloca pro outro lado a importância que é aquele comportamento que você espera dela, que daí é muito mais fácil você conseguir. Então, esse é um ponto importante pra gente destravar a pessoa, né? Porque ela vai perceber, poxa, peraí, ele tá preocupado em me ajudar. Ele não tá preocupado só em resolver o problema dele, ele tá preocupado em resolver o meu problema. Então, eu acho que esse é um ponto importante, que também traz um certo acolhimento também. E a questão do acolhimento eu falo muito isso durante as entrevistas, para quando eu tô com uma pessoa, ele tá muito sensibilizada, ali chorando muito e tudo mais. Eu falo, olha, vai ser difícil a gente falar desse tema, eu sei que pra você é difícil lidar, eu sei que é difícil, você já deu o primeiro passo, e pra eu conseguir te ajudar, a gente precisa falar sobre isso, eu não tenho como fazer nada se eu não souber o que tá acontecendo. E eu sempre trago pra pessoa, falo, olha, no final, eu te garanto que você vai sair daqui melhor do que você entrou. Você tá, nesse momento, né, muito fragilizada, se você tiver vontade de chorar, chora, não tem problema nenhum, mas eu te garanto que você vai estar se sentindo melhor. Porque o que eu tô fazendo ali? Eu tô estendendo o braço. Eu acho que esse é o acolhimento que a gente tem que dar pra ela, assim. Eu tô aqui pra te ajudar. Então, eu acho que tem uma parte aí de a gente tem que ter um interesse genuíno e legítimo no que a gente tá fazendo, né? Então, eu realmente quero ajudar aquela pessoa. Eu quero ajudá-la a tirar ela daquela situação. E quando ela percebe que isso é genuíno, eu acho que ela vai se sentir muito mais acolhida. Uma vez eu peguei uma entrevista, um caso, que era uma moça denunciando uma situação de assédio sexual que ela tava sofrendo com, não lembro se era líder, par, enfim.
Era numa área de segurança que predominantemente tem homens e em cima dela todos os níveis eram homens. Ela foi ouvida por 4 ou 5 homens, né, um atrás do outro, que questionaram muito ela. E aí quando chegou em mim, ela falou assim, até que enfim eu tô com alguém que tá interessado em me ouvir de fato. Então, nada contra os homens, a gente tem excelentes entrevistadores homens, né, trabalho com muitos, muito bons. Mas a forma como ela foi ali interrogada, eu tô colocando essa palavra porque de fato ela foi interrogada, era totalmente assim. Ela falou: eu começo a duvidar se de fato aconteceu comigo, eu começo a duvidar se a empresa de fato está interessada em saber o que está acontecendo ou se ela só quer se livrar de um problema. Então, assim, a forma como foi conduzido e colocado ali de uma forma muito interrogatória, ali, muito inquisitiva. Deixou ela muito desconfortável. E ela falou, quando chegou a mim, ela não queria fazer entrevista comigo. Quando eu falei pro cliente, eu quero ouvir, aí o cliente falou assim, então, mas ela não quer mais falar pra ninguém, porque ela já... E aí ele me explicou o contexto. Aí eu falei assim, pergunta pra ela se eu... Fala que é de uma consultoria de fora, que a gente é especialista no tema, blá, blá, blá. E pergunta pra ela se você pode... Passa o meu contato pra ela. E pergunta pra ela se ela tá disponível, pelo menos pra falar comigo, pelo menos bater um papo no celular, eu já fico feliz. E aí, na primeira conversa que eu tive com ela percebeu a diferença na tratativa, e aí a gente marcou, e aí eu fiz, sim, uma entrevista com ela, né, oficial ali, não só por celular. Então, ela trouxe isso da forma como muita dúvida, né? Então, assim, é um processo, você vai fazer perguntas, claro que você vai fazer perguntas, mas não tem que ser tão inquisitivo, porque você assusta uma pessoa que já tá assustada. Então, eu acho que esse acolhimento inicial é muito importante, você deixar ela confortável de falar. E aqui também é um ponto importante, o não julgamento. E isso é muito difícil, porque se eu estivesse trazendo alguma informação aqui, eu tô percebendo que você está me julgando, isso vai me, né, vai me bloquear ali. Eu falo, não vou falar com essa pessoa, né? Agora, se a pessoa tá trazendo e você tá ali aberto a ouvir o que ela tá trazendo, independentemente do que você acredita, né, independentemente das crenças do entrevistador, vai deixar ela muito mais confortável de falar. Então, isso é um ponto muito importante também, que eu acho que acontece muito nos casos de assédio. Então, é que entra uma questão de julgamento, né? Ah, mas eu não acho que isso é tão grave assim. Não, ela tá falando que é grave. Pra ela foi grave, né? Então, dá o espaço dela e tenta entender a visão dela dentro do conceito dela, dentro do que ela entendeu, do que ela passa, da experiência dela de vida. Então, entender aquele ser humano, né? Eu acho que isso traz esse acolhimento, essa segurança. No pós, é muito comum também que eles depois continuem nos procurando. Então, eles têm o nosso contato. Então, às vezes, assim, poxa, eu já passei por um processo de entrevista já tem um mês e meio, nada aconteceu, eu continuo sofrendo. Às vezes, a pessoa manda novas evidências, ou a pessoa quer fazer uma nova conversa. Aqui eu acho super importante deixar esse canal aberto, né? No meu caso, como consultoria, a gente não tem como deixar, né, aberto para sempre, mas se chega pra gente, a gente avisa o cliente, a gente se coloca à disposição de ouvi-la sempre que a pessoa tenha a necessidade de falar com a gente. E eu acho que dentro das empresas também tem que ser feito o mesmo, a gente está aqui aberto para te receber quando for preciso. E no pós também, alguns advogados já inclusive me questionaram quando eu sugeri que fosse dado a possibilidade de um suporte psicológico. E aí eu ouvi de um advogado assim, nada contra os advogados, pelo amor de Deus. Inclusive, eu tenho intenção de um dia fazer direito ainda. Mas ele falou assim, mas se a gente oferece um suporte psicológico, a gente tá assumindo que a culpa é da empresa. Eu falei assim, eu não tô preocupada com a questão jurídica, eu tô preocupada com a saúde mental de um profissional. Eu acho que isso aqui é muito mais forte. E vai passar uma impressão muito maior pro judiciário de que você tá cuidando daquela pessoa, daquele profissional, muito mais do que você tá assumindo que a culpa do assédio é sua. Então... não vou entrar em questões jurídicas aqui, porque assédio é complexo por conta da questão jurídica, porque ele tem muitas leis por trás, muito mais do que fraude, eu acho muito mais complexo por conta disso. Mas, a partir do momento que eu dou um suporte psicológico, eu estou mostrando, de fato, o interesse genuíno em cuidar daquela pessoa. Então, eu acho muito interessante quando a gente entender que é necessário a gente oferecer. A pessoa está com CID, a pessoa está adoecida, CID tem uma descrição ali de uma doença, né? Foi um médico diagnosticou uma doença, a pessoa está com problemas para dormir, para trabalhar. Então, assim, eu já convivi em nível pessoal com pessoas que estavam sofrendo assédio e eu vi o quanto aquilo abala totalmente a vida daquela pessoa, assim. Isso destrói um casamento, isso separa, isso afasta de filho, afasta de família como um todo, afasta dos amigos, a pessoa, assim, as consequências são pesadas para quem está sofrendo. Então, acho que é muito importante, sim, a empresa oferecer um apoio
psicológico posterior a isso. Então, como é que tá? Tá funcionando, não tá funcionando? O que você precisa, né? Então, eventualmente, deixar um tempo em casa para trabalhar de home office, se for possível. Muda de equipe para poder evitar o desgaste que estava ali. Então, tentar blindar aquela pessoa de novas situações, novos sofrimentos. Então, eu acho que a empresa tem um papel importante de cuidar dessa vítima como um todo, né? Assim, do que for possível, claro, né? Bom, Ju, eu queria continuar essa conversa. Eu tenho muitas outras perguntas. Tenho certeza que a gente vai ter o retorno das pessoas querendo aprofundar, né? Um tema ou outro, tem a questão do denunciado, mais questões sobre a vítima. Então é um tema muito interessante. Dentro desse contexto, daquilo que a gente conversou e das suas reflexões, para você, o que é uma cultura de integridade? É uma excelente pergunta. Acho que essa é a pergunta mais difícil de responder, né? Eu entendo aquilo que eu falei. Cultura, todas as empresas têm uma cultura, né? Não existe, a gente vai... Essa empresa tem cultura, essa empresa, às vezes eu ouço, né? Essa empresa não tem cultura. Toda empresa tem. A questão é qual é a cultura que você quer colocar. Eu acho que uma cultura de integridade, ela é uma cultura que ela traz respeito ao profissional. Eu acho que esse que é o ponto importante, em que o profissional, ele se sente psicologicamente seguro de desenvolver o trabalho dele, né? Então, em que o funcionário se sente respeitado, né? E que ali tem espaço para desenvolver o trabalho dele. Eu acho que acho que isso traria ali bem, né, de uma forma bem ampla, o que seria uma cultura de integridade. E aqui é um ponto importante que quando eu trago isso, eu não estou falando de um espaço que não tenha pressão, que não tenha cobrança, que não tenha, eventualmente, desentendimentos, porque eles podem acontecer, né? As pessoas têm visões diferentes, posicionamentos diferentes, e que existe espaço, sim, né, de visões divergentes e, eventualmente, até pode existir algumas situações ali de uma discussão, contanto que, né, exijam respeito. Eu acho que isso é sempre muito importante. Existir respeito nas relações. Então, o profissional ele tem que acordar e trabalhar sabendo que, independentemente do trabalho que ele faz, ser fácil, ser difícil, né, independente dos desafios que ele tem apoio e tem segurança, né, psicológica, né, para desenvolver o trabalho dele. Então, eu falo que, assim, a gente já tem muito desafio no dia a dia, né? Assim, acho que ninguém tem um trabalho e fala, meu trabalho é moleza, cara. Eu sento lá e aperto meia dúzia de botão e acabou, né? Como meus filhos acham que é, por exemplo. Então, o trabalho de todo mundo é difícil, né? Fazer gestão de pessoas é difícil, lidar com clientes é difícil, lidar com clientes internos, externos é difícil, né? Bater meta, né? Lidar com as pressões do dia a dia, bater meta é difícil, enfim. Então, o trabalho, ele é difícil, ele é pesado, né? Ele é custoso. Então, que pelo menos a gente garanta que as pessoas não vão se preocupar, né? Se eu falar isso, o que vai acontecer comigo depois, né? Delas terem medo de falar, delas terem medo de se posicionar, delas terem medo de trabalhar. Esses dias, conversando com uma pessoa de convívio pessoal, ela estava sofrendo uma situação de assédio moral da chefe dela, ela mudou de empresa, e aí ela falou que ela mandou um e-mail com um erro, um erro, né? E aí ela chegou pra chefe dela, agora nova, né? E falou assim, fulano, aconteceu isso e tal. Ela falou, Ju, eu já falei com ela, assim, já esperando aquela bronca, aquela carcada, enfim, eu tava já passando mal já, né? Com dor de barriga, pensando no que eu ia receber. E aí eu recebi um retorno assim, tudo bem, o que a gente vai fazer pra resolver? Ela falou, nossa, é isso? É fácil assim? Então, assim, é uma pessoa que tem uma capacidade enorme de desenvolver, né, ali bons resultados, bons trabalhos, mas que diante de uma situação de assédio, ela estava com tanto medo que ela não colocava toda essa potencialidade dela para fora, porque ela tinha medo do que podia acontecer, né? Então, sempre boicotada, né, sempre ali sendo agredida. Então, acho que é fundamental os profissionais terem essa segurança de que eu posso errar, né, de que eu posso tentar, né, de que eu posso falar com as pessoas, de que eu posso expor a minha opinião. E isso traz crescimento para a empresa, porque a gente tem pessoas maravilhosas trabalhando. Às vezes a pessoa analista um estagiário pode trazer uma ideia maravilhosa, mas se ele tem medo, ele não vai falar, né? Então, eu acho que tem que ter respeito, embora sim as pressões e as dificuldades elas vão existir. Assim, concordo totalmente. Essa questão da segurança psicológica ela é fundamental para a gente validar se aquele ambiente é tóxico ou não, se tem uma cultura de integridade ou não. Bom, estamos encaminhando aqui para o final. Aqui a gente sempre pede uma dica de filme, livro, série, o que você quiser, que você acha que é bacana para quem estiver vendo a gente, ouvindo, conhecer. Não precisa ter a ver com o tema, se tiver a ver com o tema tudo bem, você que sabe, mas para alimentar também a mente de coisas bacanas, coisas novas. Então, eu também vou fazer minha indicação também, mas primeiro você. Tá bom. Me pedem muito isso, e eu sou uma pessoa que eu não assisto série. Eu tenho 2 filhos, agora não posso pensar que são pequenos, que eles já estão crescendo, mas ainda são pequenos, tem gente no jardim de infância ainda, então série pra mim não funciona. Mas eu vou dar mas eu leio muito, eu gosto muito de ler, e aqui eu acho muito bacana pra quem, né, tiver interesse no tema. Tem muita literatura bacana, né, e eu acho que assim, até
tecnicamente é muito importante para a gente poder fazer uma apuração, a gente estar respaldado tecnicamente do que é ou não assédio, isso é fundamental para uma boa apuração. Então, eu tenho lido bastante, tecnicamente falando, bastante artigo referente a isso, então existe muita bibliografia a respeito hoje. E também a gente acompanha muito jurisprudência referente ao tema, para a gente ver como é que a legislação está tratando o tema. Acho que é fundamental a gente caminhar paralelo com a legislação, não tem como a gente não estar em acordo com isso. Então, tecnicamente, eu acho que tem bastante coisa bacana para você procurar aí, né, na internet. Mas eu vou trazer tem um filme aqui, que inclusive eu uso parte desse filme nos meus treinamentos, que está relacionado ao tema, que é O Escândalo. É um filme de fala do assédio sexual que aconteceu na Fox, né, no canal Fox, eu acho. É um filme muito bacana, porque ele é um filme baseado em fatos reais, então existiu de fato a denúncia e tudo mais, inclusive, eu não lembro agora se era o presidente da Fox, enfim, acho que inclusive ele foi condenado por conta da situação de assédio sexual. E esse filme ele é muito legal, porque eu acho que ele traz uma realidade ali, e que a gente muitas vezes não tem essa visão quando a gente está apurando o caso, que ela traz o dia a dia das pessoas. Então, como é que tudo aquilo se formou? Porque tiveram pessoas que aceitaram, entre aspas, né? Porque não foi de fato uma aceitação, mas assim, acabaram entrando no jogo para conseguir, né, espaço, né? Assim como tem pessoas que estão sofrendo. Então, é muito legal, mostra ali uma dualidade, até denuncio, o que eu faço, aceito o assédio para poder crescer, não aceito, como é que eu lido com tudo isso. É um filme muito bacana, ele é um pouco pesado, né? Eu acho ele um pouco pesado, mas ele é muito legal para trazer uma visão completa. Então, esse é um bom filme que fala sobre o tema. Eu leio bastante e eu tenho dificuldade de gravar o nome dos livros. Esse ano, 24, né? Eu li poucas coisas técnicas, porque 23 eu li muita coisa técnica, então eu tava meio saturada. E no dia a dia eu acabo acompanhando artigos e tudo mais, mas eu tô lendo, tô agora no epílogo, então eu tô até amanhã, acho que eu finalizo esse livro. Eu tô totalmente apaixonada por esse livro, é um livro maravilhoso que eu né, tô finalizando ele agora, chama, vamos ver se eu vou lembrar no nome, Humanidade, uma visão positiva, alguma coisa assim, tá? É fácil de achar porque ele tá crescendo, aí logo ele vai estar entre os best-sellers aí. O livro é maravilhoso, ele traz, eu acho que ele não é específico do tema, mas ele traz exatamente uma análise da sociedade num aspecto que a gente não costuma olhar, que é exatamente trazendo como um homem, como uma pessoa, né, o ser humano, né, como um ser que ele nasce bom e que a gente tem dentro da gente essa visão positiva e essa bondade, né, porque a gente vê muito as discussões que elas puxam para o lado contrário, né, então as próprias teorias que dão base para a criminologia, elas falam isso, né, do ser humano como mal por natureza, entre aspas, e que a sociedade tem que corrigir essa parte, né, nossa aí mais sarcástica, o que for. E ele traz uma visão contrária. E ele, inclusive, assim, é um livro super bacana, porque ele é muito bem embasado, ele tem muita bibliografia por trás, e ele discute algumas teorias bem conhecidas de criminologia, ele fala ali de livros famosos, como O Senhor das Moscas, por exemplo, que fala de uma sociedade ali, né, enfim, que mostra como o homem ele é, né, ruim e tudo mais. Então, e ele vai desconstruindo essa visão. O livro é muito bacana. Todo mundo que tem me perguntado, eu tô apaixonada, então qualquer um que me perguntar nesse momento eu vou falar desse livro, mas eu acho uma leitura super bacana e é leve, é fácil de ler, enfim, bem bacana. Legal. Bom, na outra eu indiquei um filme. Na verdade, você que nos ouve do futuro, estamos no começo de janeiro de 2025 e a Fernanda Torres acabou de ganhar o Globo de Ouro, então veja qualquer coisa que ela já fez na vida dela, que é tudo maravilhoso. Mas eu indiquei um filme da outra vez e hoje eu vou indicar uma série que é 100 Anos de Solidão. É de um livro que eu sou apaixonado, que eu achava que era impossível de se filmar, e eles fizeram com uma sensibilidade maravilhosa. Parabéns para todos os envolvidos. É uma série muito bonita, muito sensível, então essa é a minha indicação, além da Fernanda Torres e da mãe dela também, Fernanda Montenegro. Tudo que a Fernanda Montenegro fizer, assista. Ju, para encerrar, seus contatos, como é que o pessoal te acha, quem quiser falar contigo, como é que é? É fácil me achar, não é muito difícil. Vamos lá, então, bom, né, pela Protiviti, então, pelo próprio site da Protiviti, se colocar lá no Google, né, protiviti.com.br, né, tem os nossos contatos lá, e Juliana Godinho, enfim, tô há 500 anos na imprensa, então todo mundo me conhece, é fácil me achar. Mas também no LinkedIn, Juliana Godinho no LinkedIn, acho que, não sei se tem mais alguma outra, já me falaram que sim, mas não é difícil também me achar. Principalmente que eu tô ligada muito, né, com todos esses temas, né, e no meu próprio e-mail, quem quiser mandar diretamente, juliana.godinho@protiviti.com.br, também me acha pelo e-mail, tá? Também é fácil me acionar por lá. Então é isso, pessoal, estamos chegando aqui ao final do segundo episódio do podcast Cultura de Integridade,
podcast da Alent. Obrigado, Ju, pela sua presença. A entrevista foi maravilhosa, o tema é muito bom. A temporada está muito boa. Siga a gente, @SomosAlent nas redes sociais, nos acompanhe e até o próximo episódio.